Salve, salve geração Coca-Cola, como diz o grande cantor Renato Russo, cujo qual tá bem ali. Geração Coca-Cola, sejam todos e todas aí bem-vindos ao som do próprio Renato Russo e Legião Urbana aí para vocês, aquele som, aquela batida fenomenal para a gente dar abertura à nossa aula de hoje para falar desse tema crucial para o entendimento da vida e de todo ser vivo nesse planeta, origem da vida. Então, se você está chegando aqui agora no canal, se inscreva, curte, compartilha, deixa seus comentários, a gente faz o conflito de ideias, tudo bem? Então vamos logo de cara falar sobre um dos paradigmas mais centrais do entendimento da vida no nosso planeta, como ela se originou de acordo com uma perspectiva científica, beleza? Então vamos aqui dar um direcionamento para uma perspectiva científica, não deixando de lado o primórdio da explicação da origem da vida aqui na Terra, que foi fundamentado sim com os pensamentos fundamentalistas religiosos, que teve lá sua relevância para sedimentar, para concretizar logo mais um pensamento científico, cujo qual hoje tem uma resposta mais plausível, não um dogma absoluto, uma verdade absoluta, não. Ciência se pauta e dá explicações, tendo como o fundo de verdade a sua refutação ou não. Pode sim surgir uma explicação mais plausível futuramente, de acordo com o avanço científico e tecnológico, e simplesmente poderemos refutar essas hipóteses que eu irei explanar de agora em diante. E é isso aí, né? É assim que funciona a ciência. Então, desde o primórdio da humanidade, e você mesmo que está assistindo essa aula aí, em algum momento da sua vida, creio eu que você já fez essa pergunta. Se não fez, pode um dia vir fazer. De onde eu vim? Para onde irei? O que ocasionou? Qual é a origem da nossa existência aqui nesse planeta? Qual é a origem da existência da vida? Será que a Terra é privilegiada, está sozinha nessa imensidão cósmica do universo? Só aqui é possível de fato originar a vida? Creio eu que grande parte dos grandes pensadores, cientistas, que em algum momento deixou sua contribuição fértil para a formação do pensamento científico, já fizeram essa pergunta e é de suma importância. Então, tendo isso como ponto de partida, vamos agora explanar as teorias que dão fundo de uma plausibilidade para a explicação da vida aqui nesse planeta. Então, lembrando que quando se fala de origem da vida, isso perpetua toda a história da humanidade, inclusive a Grécia Antiga. Tínhamos, por exemplo, Aristóteles, um grande pensador, filósofo, que fundamentou a sua hipótese de que a vida se originou através da geração espontânea, também chamada de abiogênese, ou seja, a matéria inanimada dava vida a todo tipo de vida. Então, os seres vivos também podem se originar a partir da matéria inanimada, na presença de um princípio ativo. E aí eu vou aqui pontuar dois exemplos cruciais, como esse exemplo aqui, ó. Surgimento de larvas e insetos no lixo. O lixo se transforma em larvas de inseto. Era um dos exemplos que tinha concreto, que eles postulavam de que era mais ou menos assim que a vida se originava. O segundo exemplo, o surgimento de girinos da lagoa. A lama do lago se transformava em girinos. Então, assim se pendurou por mais de 1000 anos a geração espontânea, a abiogênese. A vida, ela sendo surgida a partir da matéria inanimada, apenas pelo princípio ativo. E grandes pensadores, cujo qual até mesmo Aristóteles e outros demais tinha como fundo de explicação para a origem da vida a geração espontânea. A receita de Hermann pontuou uma receita de como você formar uma vida através da matéria inanimada. E ele pontuou assim, colocando-se num ambiente grão de trigo e uma camisa de suor, após 3 semanas surgem ratos. Segundo Hermann, os grãos de trigo se transformam em ratos devido à presença do suor, do princípio ativo. Então, pensar
na abiogênese e postular que a matéria inativa tinha essa força de perpetuar a vida após a matéria inativada apenas com o princípio ativo, foi uma das fundamentações do pensamento científico, cujo qual teve uma grande consolidação no pensamento da origem da vida. No entanto, foi insustentável quando começou a fundamentar ali os pensamentos científicos, os testes, as hipóteses e as comprovações ou não. E aí começou a cair por terra de que a geração espontânea não era tão assim plausível na sua explicação, na sua concretude, de conseguir concretizar que de fato a origem da vida poderia provir da matéria inativada. E aí surge a fundamentação teórica da biogênese, bio de vida e gênese de origem, ou seja, a origem da vida só pode vir, os seres vivos se originam a partir de outros seres vivos, a partir da reprodução. Então, começa a jogar por terra esse pensamento de que a origem da vida poderia vir da matéria inativada, apenas pelo princípio ativo. E já começa a postular de que a origem da vida só pode vir de um ser vivo vir de outro ser vivo, a partir da reprodução. E aí vem o italiano Francesco Redi, século XVII, postula um dos maiores experimentos de comprovação científica. O experimento dele é um experimento clássico de mostrar e provar na prática de que um ser vivo só pode vir de outro ser vivo. Ele colocou em xeque já ali a abiogênese, essa teoria de que os seres vivos vinham da matéria inativada. Fez o quê? Qual foi o experimento que ele fez? Na imagem que vocês estão vendo aí. 2 frascos de vidro, 4 frascos de vidro. Ele colocou um pedaço de carne e deixou a boca desse frasco de vidro aberto. E no outro frasco, ele tampou com a gaze. Professor, o que é gaze? Gaze é aquele pano quando você tem algum tipo de lesão, né, física, eles acabam colocando como se fosse aquele pano da cura curativa, melhor assim. O frasco que deixou aberto em contato com o ar teve contato, por exemplo, das moscas, cujo qual depositou o que? Seus ovos ali, e ali os ovos originou as larvas e começou a decompor ali a matéria orgânica da carne. O outro frasco que teve a gás e teve contato com o ar, observa-se que não teve o contato ali com as moscas e elas não depositou, por exemplo, os óvulos. E ali permaneceu, mostrando que a geração espontânea ela não se consolidava, pois os óvulos que tinha na carne só provinha ou veio através das moscas. E ele começou a consolidar. Muitos defensores da abiogênese afirmou que ele, no momento que ele tampa, né, o frasco, ele impede que o princípio ativo que estava no ar chegasse à carne e a ativasse. Bom, Francesco Redi não conseguiu, de fato, derrubar esse paradigma, mas foi um ponto inicial para a gente entender essa postulação e a derrubada dessa hipótese da abiogênese. Outro grande pensador que era favorável à abiogênese, defensor ferrenho, foi Nether, o John Nether. Nether quis colocar em xeque a teoria da biogênese, quis colocar em xeque o experimento de Francesco Redi. O que ele fez? Pegou uns frascos, colocou um caldo nutritivo, esquentou a uma determinada temperatura e em 4 frascos desses ele colocou uma rolha de cortiça, deixando ali por alguns dias. Vários desses frascos apresentaram, sabe o que? Micro-organismos. Nether afirmou o seguinte: não é possível um organismo tão simples e microscópico vir de uma reprodução de si mesmo. E aí ele quis justificar a biogênese nesses micro-organismos. E, de fato, começou a ganhar novamente força a biogênese para explicar a origem dos seres vivos em micro-organismos. E esse outro pensador, Lázaro
Spallanzani, de 1729 a 1799, foi seu tempo de vida aqui nesse planeta. Lázaro Spallanzani quis colocar essa hipótese de John Nerdan logo abaixo. O que ele fez? Ele pegou determinados frascos, colocou o caldo nutritivo, 4 frascos desses ele arrolhou com rolha de cortiço, e os outros 4 frascos ele pegou e tampou, derreteu os gargalos no fogo, deixando ali um espaço hermético, sem contato com o ar, e colocou uma determinada temperatura. Depois de alguns dias, ele mostrou que aqueles 4 frascos que tinham rolha de cortiça, de fato, tinha um micro-organismo neles. No entanto, os outros 4 frascos que foi arrolhado com fogo não apresentou, por exemplo, micro-organismos. E aí, jogando por terra a hipótese de que os micro-organismos provinham de geração espontânea. Mas ainda faltava alguma coisa para enterrar de vez a abiogênese da geração espontânea. E Nerdan alegava que Spallanzani havia destruído o princípio ativo ao ferver o caldo. Spallanzani alegava que Nerdan não havia eliminado todos os micro-organismos presentes no caldo. Bom, agora para sepultar e enterrar de vez a abiogênese, esse rapaz, por nome de Louis Pasteur, no início de 1860, a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio em dinheiro para quem conseguisse, de fato, enterrar essa teoria da abiogênese, da geração espontânea. Pasteur ficou muito motivado com essa premiação da Academia de Ciências Francesa e dedicou-se profundamente a dar uma explicação plausível para essa hipótese que não se sustentava. Bom, em seus muitos experimentos, Pasteur distribuiu o caldo nutritivo em 4 frascos de vidro, cujos gargalos foram amolecidos ao fogo, como vocês estão vendo na imagem aí, o que permitiu ser esticados e curvados na forma de um pescoço de cisne, ou o famoso gargalo de cisne, ou pescoço de cisne. Na sequência, o cientista francês aqueceu o caldo até que saísse um vapor pelas extremidades dos gargalos curvos, deixando depois que o caldo resfriasse lentamente. O objetivo de Pasteur era curvar os gargalos dos frascos e manter livre a entrada do ar. Ou seja, a hipótese inicial de Louis Pasteur era fazer esse curvamento nos gargalos, dar o aquecimento ao caldo nutritivo e deixar aquelas borbulhas do caldo nutritivo, o vapor d'água, chegar até os gargalos, tendo contato com o ar. Isso para refutar logo aquela ideia de que ao momento que você impeça que o ar entre dentro do gargalo ou até mesmo dentro do frasco, não vai poder, por exemplo, dar um princípio ativo para ali acontecer a geração espontânea. E apesar do caldo estar em contato com o ar, não surgiram micro-organismos nenhum dos 4 frascos com pescoço de cisne preparados por Pasteur em seu experimento. Micro-organismos presentes no ar ficaram retidos na curva do gargalo e não conseguiram chegar até o líquido do frasco. Para confirmar a sua hipótese, Pasteur quebrou o gargalo de algum dos frascos, verificando que em poucos dias os seus conteúdos ficaram repletos de micro-organismos. O experimento demonstrou que o surgimento de micro-organismos em caldo nutritivo se dá pela contaminação de germes provenientes do ambiente externo e não por geração espontânea. Esse experimento do Pasteur foi um marco na formação do pensamento científico e a sepultação e o enterramento do pensamento da abiogênese, da geração espontânea. Mostrando de que, a partir do momento que ele fez ali a curvatura no gargalo do frasco, nesse formato do pescoço de cisne, ele fez com que esse gargalo tivesse como se uma função de filtrar. Mesmo contendo o líquido nutritivo, micro-organismos se proliferaram ali, só que não chegou até lá o frasco e não contaminou e nem se reproduziu, mostrando que de fato não acontece geração espontânea. Beleza? E lembrando que esse experimento do Pasteur, ele, além de ser um marco no pensamento científico, ele inaugura uma das maiores tecnologias já vistas na história da humanidade, que foi a pasteurização. Quem conhece
esse procedimento científico-tecnológico sabe muito bem que o leite, cujo qual a gente consome todos os dias, na grande sociedade brasileira, ele tem que passar por esse processo de pasteurização. Nasce também todos os procedimentos para o recurso tecnológico dos alimentos enlatados. Se você, por exemplo, dá um pré-cozimento a um determinado alimento e enlata ele, você vai isolá-lo do meio externo e ali pode durar dias. Nasce aí a grande indústria dos enlatados na história da humanidade. Então isso foi um grande impacto. Algumas outras explicações, como por exemplo as ideias modernas sobre a origem da vida, se consolidou ao longo do tempo, tendo como base isso daí. Vamos ver aqui algumas, como por exemplo a evolução química de Oparin e Haldane, de 1920, já no início ali do século XX. Então, Oparin e Haldane postulou de que a atmosfera primitiva da Terra, no seu primórdio, era composta por uma atmosfera com alguns gases fundamentais ali para o conglomerado, né, a formação das proteínas e das bases que iriam formar, por exemplo, a estrutura do DNA. E esses gases eram compostos de metano, amônia, hidrogênio e água no formato de vapor, e tendo ali radiação e descargas elétricas. Então, a Terra, de acordo com Oparin e Haldane, eles postularam que a Terra tinha mais ou menos essa atmosfera primitiva, e essas descargas elétricas, junto com a radiação, sem ter uma atmosfera, ocasionou-lhe uma sintetização para formar os compostos orgânicos. Então, as reações químicas que aconteceram, né, formaram os compostos orgânicos e se precipitaram com as chuvas, tendo ali a formação das primeiras proteínas das superfícies das rochas quentes, arrastada por os mares primitivos, dando o nome ali de sopa orgânica ou sopa cósmica, fundamental para formar os coacervados proteicos. Nada mais é do que aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por uma película de água. Então, Oparin e Haldane postularam que o aperfeiçoamento, né, do envoltório lipídico e proteicos catalisados, os ácidos nucleicos e a capacidade de autoduplicação e o surgimento dos primeiros seres vivos. Postularam que essa atmosfera primitiva da Terra deu um suporte, uma argamassa, uma estrutura fundamental para surgir a vida. No entanto, sabemos que essa Terra primitiva, na imagem que vocês estão vendo aí, esse é o cientista Oparin, e as imagens da Terra em formação. A outra imagem logo abaixo, ali vocês estão vendo a Terra primitiva, está vendo a erupção de um vulcão lançando enxofre, ácido sulfúrico e outros gases que foram fundamentais. A hipótese inicial de Oparin e Haldane era que de fato tinha esses gases como metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. No entanto, essa hipótese hoje ela não se sustenta tanto pelo fato de que entre 4 a 3,5 bilhões de anos atrás, era provavelmente que a nossa atmosfera era constituída de 80% de gás carbônico, CO2, 10% de metano, CH4, e 5% de monóxido de carbono, o CO, e 5% de gás de nitrogênio, além do vapor d'água. Então, não tinha de fato o que o Oparin e Haldane postulou, mas conseguiram sim criar isso num cenário hipotético e mostrar que de fato surgiu ali, formava algumas moléculas. E esse pesquisador, cientista, o Stanley Miller, fez um experimento que foi crucial para mostrar mais ou menos como era essa Terra primitiva. E o Stanley Miller fez esse experimento utilizando esses gases que poderia fazer parte dessa Terra primitiva, dessa atmosfera primitiva no início da Terra em 3,8, 3,9 bilhões de anos atrás. E aí ele inseriu no seu experimento, que vocês estão vendo ali, ó, o hidrogênio, o metano, a amônia. Além disso, nesse experimento tinha água em forma de vapor, tendo um aquecimento. Naquele balão ali superior você tem dois cátodos, isso mesmo, eletrodos, eletrodos,
tendo ali uma descarga elétrica, simulando como se fosse ali a Terra primitiva, onde está tendo grandes tempestades torrenciais de forma assim constante. Só lembrando que a Terra ficou mais de 100 anos com chuvas aqui sem parar, tá? E tem descargas elétricas a todo momento. Então, esses eletrodos ali tá mais ou menos colocando isso. E tem um condensador e informa de aqui na base, mais na ponta da seta, dá para vocês observar que aqui, ó, vai sedimentar, vai depositar os compostos orgânicos formato desse processo cíclico que estamos vendo. E aí, ó, a obtenção de substâncias orgânicas a partir de elementos da atmosfera. Então, é a representação esquemática do simulador por Miller em seus experimentos sobre a origem da vida. Beleza? Outra hipótese da origem da vida é a hipótese do metabolismo energético. Professor, o que significa isso? A hipótese heterotrófica, que os primeiros seres vivos, incapazes de produzir o próprio alimento, utilizavam de substâncias orgânicas do meio como fonte de alimento. Então, heterotróficos, fermentadores, na ausência de oxigênio na atmosfera. Então, a hipótese heterotrófica, né, hetero, diferente, trófica, que não produz seu alimento. Então, é o ser que não produz seu alimento. Então, eles faziam o quê? A sintetização da glicose, ou seja, né, os fermentadores, perdão. A partir da fermentação houve a produção e o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, criando condições para o surgimento dos primeiros organismos autotróficos fotossintetizantes. Uma das hipóteses. A atividade fotossintetizante produziu e acumulou oxigênio na atmosfera, criando condições para o surgimento dos primeiros seres aeróbicos, ou seja, que depende do oxigênio para sobreviver, além da formação da camada de ozônio. Então, na imagem que vocês estão vendo, os fermentadores, utilizando qual composto orgânico? A glicose, formando ali um álcool mais 2 moléculas de CO2 e 2 ATPs, adenosina de trifosfato, que é a molécula energética fundamental para manter o funcionamento dos órgãos e de todo o nosso organismo. Os organismos fotossintetizantes necessitavam de 6 moléculas de CO2, mais 6 moléculas de água, mais a luz, que é a radiação solar, para formar glicose e oxigênio, que é fundamental para liberar e formar ali nossa camada de ozônio. E a respiração aeróbica, que é a utilização de glicose mais oxigênio, formando 6 moléculas de CO2, mais 6 de H2O e 38 ATP, adenosina de trifosfato. Então, essa era a hipótese heterotrófica. A hipótese autotrófica é de que os primeiros seres vivos surgiram em ambientes externos, mais protegidos, nutrindo-se a partir de reações entre substâncias inorgânicas, assim como as bactérias, as arqueas e as atuais quimiolitoautotróficas. Nossa, que nome difícil, né, professor? As quimiolitoautotróficas, perdão, que era nada mais do que organismos que se alimentavam a partir da utilização, por exemplo, de sulfeto, mais alguns gases altamente fundamental ali para a formação e a consolidação da energia. A partir desses primeiros seres vivos surgiram os organismos fermentadores, depois os fotossintetizantes e, por fim, os heterotróficos aeróbicos. Argumentos, né? A hipótese que contra-argumentaram essa teoria, né? Que o planeta não dispunha de tanta matéria orgânica suficiente para sustentar a multiplicação dos primeiros seres vivos, até o surgimento da fotossíntese. A instabilidade das condições ambientais do planeta só permitiu a sobrevivência dos primeiros seres vivos em locais mais protegidos, ou seja, fontes termais, submarinos, mares mais primitivos da Terra. A teoria de Robertson postulou de que as células procariontes, o que é uma célula procarionte?
que não tem, por exemplo, uma compartimentalização, não tem um envelope nuclear delimitado, ou seja, o material genético fica disposto no citoplasma. Então a célula procarionte teria desenvolvido invaginações da membrana e o aumento da superfície, formando ali as estruturas endomembranosas, dando origem às células eucariontes. E na imagem, as endovaginações, dando ali a compartimentalização e a delimitação para a formação do núcleo da célula. E ali, ó, na imagem mais ali, você tem o citoplasma, tem o núcleo, formado ali a organela nuclear, a carioteca e também a membrana plasmática. Lynn Margulies postulou a teoria da endossimbiose, uma das maiores pensadoras e cientistas já vista até os meados já aqui do século XXI. A Lynn Margulies postulou de que as mitocôndrias e os cloroplastos eram organismos livres, procariontes, que passaram a viver no interior de outros organismos unicelulares, numa relação mutualística ou endossimbiose. Sendo assim, essas organelas, como o cloroplasto e a mitocôndria, viviam de forma livre, independente. E em algum momento da história evolutiva, esses organismos foram ali sofreu um processo de endossimbiose, de interiorização dentro desses outros organismos unicelulares, tendo como contrapartida desses organismos unicelulares a proteção e também a manutenção de determinados nutrientes. E a que fornecia energia para esses organismos eram essas organelas produzindo ali muito energia, no caso de ATP. Então, aí a teoria da endossimbiose. Na imagem vocês estão vendo ali, ó, esse organismo unicelular fazendo a interiorização desse organismo procarionte. Assim como também o cloroplasto também tem essa mesma origem, a nossa membrana, a nossa organela por nome de mitocôndria. Na imagem vocês estão vendo aí, o organismo procarionte fazendo a interiorização dessas duas organelas. De um lado, aqui na parte mais inferior, vocês têm em vista uma célula animal e uma célula vegetal. Tanto nas duas células, tanto animal quanto vegetal, tem núcleo, mitocôndria e tem também, em específico, o cloroplasto, beleza? Na célula vegetal, não tem cloroplasto na célula animal. Outras teorias que foram de suma importância, como eu mencionei lá no início da nossa aula, foi, por exemplo, a teoria do criacionismo, de que Deus criou todas as coisas aqui no nosso planeta e isso perdurou-se por um longo tempo, tendo como a explicação mais plausível da origem da vida. Só lembrando, tá, que isso aqui sem questionar a validade ou não, cada um tem a sua concepção de vida. E hoje a mais plausível para explicar mesmo a origem da vida é o pensamento, as teorias científicas. E o que dá um critério de contradição na teoria do criacionismo é que o criacionismo postula de que todas as espécies são fixas, ou seja, não parte de um princípio de evolução, de descendente, um descendente e também um ancestral comum. Parte que as espécies são fixas e imutáveis, e isso cai por terra, pois sabemos muito bem que temos uma relação de parentesco. Observa-se na imagem anterior, irei regressar, que esse parentesco é visível aí, ó, entre a célula animal e a célula vegetal. Ou seja, tem certas estruturas que tem na célula animal e tem também na célula vegetal, que é o caso da mitocôndria, mostrando que em algum momento da história evolutiva da vida do nosso planeta tivemos um ancestral comum, dando essa sequência de evolução e seleção natural, assim que se pauta a estrutura da vida. Então o criacionismo foi uma teoria muito utilizada e que até hoje sobrevive em algumas crenças religiosas. E tem também a panspermia ou cosmogênese, de que em algum momento meteoritos ou meteoros
chegaram aqui na Terra trazendo algumas partes que foram cruciais para a formação até mesmo da origem da vida. Ou seja, a vida teria surgido em outras partes do universo, trazida à Terra através de meteoritos. Não se sustenta muito, pois a pergunta que se faz é o seguinte, tá, beleza. Se a vida veio de uma outra parte, né, do nosso universo, e como é que a vida surgiu lá? E sem contar que um meteorito, quando ele se choca com o solo, é uma explosão de uma magnitude tão grande que qualquer composto orgânico que tinha ali naquele meteorito seria evaporado. E eu lembro de um filme muito bacana, chamado Prometheus, que o rapaz, no início do filme, ele sustenta essa hipótese da panspermia. Que ele faz o quê? É um alienígena, pega uma determinada substância, bebe, e em segundos o corpo dele começa a se deteriorar. E aí ele cai dentro de um rio, e esse rio termina de deteriorar todo o organismo dele, e expondo ali o DNA, mostrando, olha, o DNA que perpetua aqui no nosso planeta é um DNA de alienígena, né? Tem essa relação com os aliens fora do nosso planeta, que é só uma ficção, tá? É só uma ficção, um filme muito bacana. Prometheus. E é isso aí, galerinha. Valeu demais por acompanhar a gente aí e estar aqui até essa hora. E já agradeço a todos e todas. Se você está vindo pela primeira vez aqui no canal A Dialética da Natureza, já se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos, com o grupo da escola, porque conhecimento tem que ser democratizado da melhor forma possível, sem perder a crítica, que é de suma importância. E a tendência nossa, a nossa intencionalidade é democratizar conhecimento de forma gratuita e com muita qualidade. Aquele forte abraço, valeu, falou!